Graça e paz. Bom dia a todos. Nossa leitura hoje, no devocional atrasado, bem atrasado, mas vamos lá. Nova vida. É porque eu tô lendo um livro de Mateus com outro grupo, pessoal, então acho que eu me empolguei lá no Mateus e tô esquecendo desse, mas eu vou atualizar em nome de Jesus. Mateus eu consegui atualizar, tô na data certinha de hoje, dia 25, a leitura, né? Aí eu faço minhas dúvidas, minhas ponderações. Eu tô marcando aqui. Lá, ó. Eu li de certinho. O de Mateus eu não consegui muito assimilar a palavra lá. Aqui do dia 24, né? Aí eu comecei a tirar minhas conclusões aqui em cima. Aqui são alguns versículos que eu tenho que ler. Aí eu tô notando aqui. Mas Mateus eu consegui atualizar certinho, graças a Deus. É muita correria, né, gente? Mas vamos lá. Portanto, nova vida. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. 2 Coríntios 5,17. É, pedindo a Jesus para entrar em seu coração é o começo. Você se torna um cristão quando nasce de novo. Jesus disse: digo-lhe na verdade, ninguém pode vir ao reino de Deus se não nascer de novo. João 3:3. Dizer uma oração, fazer um compromisso público e entregar um cartão de decisão são importantes. Mas precisamos ter certeza de que nascemos de novo. O apóstolo Paulo disse: quando estamos em Cristo, as coisas velhas já passaram. Quer dizer, os velhos hábitos. Se eu bebia, não bebo mais. Se eu fumava, não fumava mais. Se eu me prostituía, não vou me prostituir mais. Se eu me drogava, não vou me drogar mais. E é isso que ele está falando aqui, né? Coisas velhas, hábitos velhos, né? Que nós fazíamos quando a gente aceita Jesus, né? Tudo se transforma, né? Em algo novo, que a gente não vai fazer essas práticas velhas, antigas, né? É... Cadê? Tirei a mão de cima. Vamos lá. O apóstolo Paulo diz que quando estamos em Cristo, as coisas velhas já se passaram. No momento da sua salvação, seus pecados foram perdoados. Deus fala que ele joga no mar do esquecimento, né? E a cura se torna disponível para cada ferida que você já sofreu. Amor, aceitação aos seus, não importa mais as falhas, você já tenha experimentado. Seu passado, não importa quando difícil e doloroso seja receber todos os recursos possíveis para a cura. Então, Deus só vai nos pedir dar conta das coisas que a gente faz errado, dali da data que a gente, né, partiu para frente. Eu me batizei no dia 20 dia 14 de dezembro de 2003. Então, dali para cá, tudo que eu fiz, o Senhor, eu vou ter que dar conta para o Senhor, né? Porque eu fui, né, batizada, né? Eu aceitei o Senhor Jesus como meu Salvador, porém, os meus hábitos velhos tenho deixado para trás. Só que tudo que eu pratiquei do dia 14 de dezembro para frente, eu vou prestar conta ao Senhor, né? Porque eu já tô no, como é que fala? Seguindo o Senhor. Então, o certo seria a gente seguir com santidade. Só que nós somos falhos e pecadores, né? Não quer dizer que a gente não peca, que a gente não, né, não tem as nossas falhas. Temos, mas a gente tem que se arrepender, pedir perdão para o Senhor e prosseguir. Mas vamos dar conta daquelas nossos atos, daquelas nossas falhas, né? Alguns vão buscar diminuir a tremenda realidade de seu nascimento espiritual. É verdade, principalmente para aquele novo convertido. Eu não tive isso, né? Porque como sempre eu morei sozinha, né? Fui praticamente uma pessoa sozinha na vida, desde os meus 14 anos. Então, assim, não tive muita gente para me criticar, não. Vocês o ouvirá dizer. Mesmo que agora você seja um crente, você ainda precisa de anos de aconselhamento para vencer todas as feridas que ele experimentou. Ou você pode ter nascido de novo, mas vai continuar lutando contra o seu pecado. E esperamos que
eventualmente você tenha vitória nas suas áreas de fraqueza. O problema é que buscamos mudança por nós mesmos, ao invés de entregarmos nossas vidas pela fé, aquele que nos deu nova vida. O profundo testemunho das Escrituras é que o sangue de Jesus Cristo e a morte do seu Filho, do Filho de Deus, são suficientes para libertar-nos completamente de seu pecado. Verdade. Satanás irá tentar convencê-la de que isso não é verdade, em que você irá acreditar. Em Deus ou no que o inimigo diz? Bom, nossa leitura hoje está em Êxodo, do 7 ao 10. Bom, meu testemunho, assim, eu tenho as minhas falhas, eu já tive muitos erros, mas eu acredito na palavra, que Jesus muda, transforma. Quem me viu antes e for me conhecer hoje, eu realmente sou uma nova criatura, com meus defeitos e com minhas falhas, mas todo dia se arrependendo, pedindo perdão para o Senhor e prosseguir para o alvo. A gente só não pode desistir. Eu pequei hoje, caí, a gente fica triste, né? Quando a gente. O Espírito Santo nos mostra na onde foi que a gente errou, na onde a gente falhou, mas não como condenação, não como julgamento. Ele vai dizer: aí, ó, você errou de novo, você falhou, né? O que Deus fala pra gente, como ele falou para aquela mulher, né? Maria Madalena. O povo queria ali apedrejar ela, né? Queria matar ela porque foi pega em adultério, né? E todo mundo chegou diante de Jesus. E aí, o que a gente faz com ela? Aí o Senhor fala bem assim: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra, né? E o que Jesus chegou e falou para ela? Deu a mão para ela e falou: vai e não peques mais. Não quer dizer que ela nunca mais pecou, mas o que ele pediu para ela não pecar, é um pecado que assim, que a gente deve se arrepender, por exemplo, ela se prostituía. Ela não voltar àquele pecado, porque dali para frente o Senhor perdoou os pecados dela. Dali para frente ela tem que ser uma nova criatura. Falhar, nós falha todos os dias, no pensar, no falar, no agir, mas, né? Mas o Senhor é bondoso e misericordioso, mas lembrando que depois que a gente aceita o Senhor Jesus, tudo daremos conta, prestaremos conta a Ele. Amém? Vamos fazer a nossa leitura aqui de Gênesis, né? Do 7 ao 10. Eu vou botar a canetinha, meus amores, porque a gente... Meus irmãos, minhas irmãs, né? O Senhor lhe respondeu: dou-lhe a minha autoridade perante a Faraó, e seu irmão Arão será seu porta-voz. Você fará tudo o que eu lhe ordenar, e o seu irmão Arão dirá ao Faraó que deixe os israelitas saírem do país. Olha essa passagem aqui interessante que Moisés falou para o Senhor que ele não sabia falar, né? Não tinha, provavelmente tinha um pouco de vergonha, timidez, né? Então o Senhor mandou Arão, né, ir junto com ele. Enquanto ele ia falando, né? Moisés ia fazendo: joga a vara no chão, ia jogar, entendeu? E então, desde aqui, o Senhor gosta que a gente ande acompanhado de alguém, principalmente na fé, né? Que a gente esteja próximo de alguém para que quando a gente tiver, né, falho, fraco, tem alguém para nos segurar, nos dar um suporte, né, na palavra, dizer: não, o caminho é esse, continua aqui, mas larga essa prática, né? E é isso. Eu, porém, farei o coração de Faraó, quer dizer, Arão dirá a Faraó que deixe Israelitas sair do país. Eu, porém, farei o coração de Faraó resistir, embora multiplique os meus sinais de maravilha no Egito. Ele não o ouvirá. Então porei a minha mão sobre o Egito e, com um poderoso ato de juízo, tirarei do Egito os meus exércitos, o meu povo, os israelitas. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender a minha mão contra o Egito e tirar de lá os israelitas. Moisés e Arão
Moisés e Arão fizeram como o Senhor lhe havia ordenado. Moisés tinha 80 anos de idade e Arão 83, quando falaram com o faraó. Disse o Senhor a Moisés e Arão: quando o faraó lhe pedir que faça algum milagre, diga ao Arão que tome a sua vara e jogue-o diante do faraó, e ele se transformará numa serpente. Moisés e Arão dirigiram-se ao faraó e fizeram como o Senhor tinha ordenado. Arão jogou a vara diante do faraó e os seus conselheiros, e ela se transformou em uma serpente. Faraó, porém, mudou chamar os sábios e feiticeiros, e também os magos do Egito fizeram a mesma coisa. Das suas ciências ocultas, cada um deles jogou no chão uma vara, e estas se transformaram em serpente, mas a vara de Arão engoliu a vara deles. Contudo, o coração do faraó se endureceu e ele não quis dar ouvidas a Moisés e Arão, como o Senhor tinha dito. Disse o Senhor a Moisés: o coração. Gente, aqui que tá um calor. Misericórdia. Deus dos Hebreus mandou-me dizer-lhe: deixe ir o meu povo para prestar-me culto no deserto. Mas se até agora você não me atendeu, assim diz o Senhor: nisto você saberá que eu sou o Senhor. Com a vara que trago à mão ferireis as águas de Nilo, e ela se transformará em sangue. Os peixes do Nilo morrerão, e o rio ficará cheirando a mal, e os egípcios não suportarão beber das suas águas. Disse o Senhor a Moisés: diga a Arão que tome a sua vara e estenda a mão sobre as águas do Egito, dos rios, dos canais e dos açudes, e todas essas reservatórios, e elas se transformarão em sangue. Haverá sangue por toda a terra do Egito, até as vasilhas da madeira e nas vasilhas das pedras. Moisés e Arão fizeram como o Senhor tinha ordenado. Arão levantou a vara e feriu as águas do Nilo na presença do faraó e dos seus conselheiros. Toda a água do rio transformou em sangue, e os peixes morreram, e o rio cheirava mal, que os egípcios não conseguiam beber das suas águas, havendo sangue por todo o Egito. Mas os magos do Egito fizeram a mesma coisa por meio das suas ciências ocultas. E o coração de Faraó se endureceu e ele não deu ouvido a Moisés e Arão como o Senhor tinha dito. Ao contrário, deu-lhes as coisas e voltou para o seu palácio. Nem assim Faraó levou isso a sério. Todos os egípcios cavaram buracos à margem do Nilo para encontrar águas potáveis, pois da água do rio não podia beber. Passaram-se 7 dias depois do Senhor ter ferido ao rio Nilo. O Senhor falou a Moisés: vá ao faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor: deixe meu povo ir para que me preste culto. Se você não quiser deixá-lo ir, mandarei sobre todo o seu território uma praga de rãs. O Nilo ficará infestado de rãs, e ela subirá e entrarão no seu palácio, em seu quarto e até em sua cama. Estarão também nas casas dos seus conselheiros, dos seus povos, dentro dos seus fornos, nas suas amassadeiras. As rãs subirão em vocês e os seus conselheiros em seu povo. Depois o Senhor disse a Moisés: diga a Arão que estenda a mão e a vara sobre os rios, sobre os canais, sobre os açudes, e faça subir deles rã sobre a terra do Egito. E assim Arão estendeu as mãos sobre as águas do Egito, e as rãs subiram e cobriram toda a terra, mas os magos fizeram as mesmas coisas. Meio das suas ciências ocultas fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. E Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: ore ao seu senhor
para que eles tirem estas rãs de mim e do meu povo. Então deixarei o povo ir e oferecer sacrifício ao Senhor. Moisés disse a Faraó: Tu é a honra de dizer-me quando devo orar por ti, por teus conselheiros e por teu povo, para que tu e tuas casas fiquem livres das rãs e sobre apenas que estão no rio? Amém, disse a Faraó. Moisés respondeu: Será como tu dizes, para que saibas que não há ninguém como o Senhor, nosso Deus. As rãs deixarão de ti as tuas casas, os teus conselheiros e teu povo, e sobrarão apenas os que estão no rio. Depois de Moisés e Arão saírem da presença do Faraó, Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que enviara a Faraó, e o Senhor atendeu o pedido de Moisés. Morreram as rãs que estavam na casa do palácio e nos campos. Foram juntadas os montões, por isso a terra cheirou mal. Quando Faraó percebeu que houve alívio, obstinou-se o seu coração e não deu mais ouvido a Moisés e Arão conforme tinha dito. A terceira praga, piolhos. Então disse o Senhor a Moisés: Diga a Arão que estenda suas varas e fira o pó da terra, e o pó se transformará em piolho por toda a terra do Egito. E assim fizera quando Arão estendeu as mãos, quando a vara feriu por toda a terra. Surgiu piolhos nos homens e nos animais, todos o pó da terra Deus transformou em piolhos. Mas quando os magos tentaram fazer surgir piolhos por meio da sua ciência, não conseguiram, e os piolhos infestavam os homens e os animais. Os magos disseram a Faraó: Isso é o dedo de Deus? Mas o coração do Faraó permaneceu endurecido e ele não quis ouvi-lo conforme o Senhor tinha dito. Depois o Senhor disse a Moisés: Levanta-se bem cedo, apresenta-se a Faraó quando ele estiver indo às águas. Diga-lhe: Assim diz o Senhor: Deixe o meu povo ir para que me preste culto. Se você não deixar o meu povo ir, enviarei exames de moscas, enxames de mosca, para atacar vocês e os seus conselheiros, seu povo, sua casa, a casa dos seus egípcios, e o chão em que pisa se encherão de mosca. Mas naquele dia trarei de maneiras diferentes a terra de Gosme, onde habita o meu povo. Nenhum enxame de mosca se achará ali, para que vocês saibam que eu, Senhor, estou nessa terra. Farei distinção entre o meu povo e o seu. Em sinal milagroso acontecerá amanhã. E isso assim fez o Senhor. Grande enxame de mosca invadiram o palácio do faraó, as casas de seus conselheiros e todo o seu Egito na terra que foi arruinada pelas moscas. Então o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: Vão, oferecer sacrifício ao seu Deus, mas não saiam do país. Isso seria sensato, respondeu Moisés. Os sacrifícios que oferecemos ao Senhor, nosso Deus, são um sacrilégio para o egípcio. Se oferecemos sacrifícios que lhes pareça sacrilégio, isso não os levará nos apredejar. Nos apredejar? Faremos 3 dias de viagem no deserto. Oferecemos sacrifício ao Senhor, nosso Deus, como ele nos ordena. Disse a Faraó: Deixe ir, ofereça sacrifícios ao seu Senhor, seu Deus, no deserto. Mas não se afaste muito, ore por mim também. Mas Moisés respondeu: Assim que sair da tua presença, orarei ao Senhor. Amanhã, e a enxame de moscas deixarão o Faraó, teus conselheiros e teu povo, mas que o Faraó não volte a agir com falsidade, impedindo que o povo vá. Então Moisés saiu da presença do faraó e orou ao Senhor. O Senhor ordenou que o seu pedido, as moscas deixaram o faraó, os seus conselheiros, o seu povo. Não restou uma só mosca, mas dessa vez faraó obstinou-se em seu coração e não deixou seu povo sair de novo, né? Faraó é teimoso, né? Depois o Senhor disse a Moisés: Vá a Faraó e diga assim: Diz o Senhor,
o Deus de Hebreus. Deixe meu povo ir para que me preste culto. Se vocês ainda não quiserem deixá-lo ir e continuar impedindo, saiba que a mão do Senhor trará uma praga terrível sobre o seu rebanho do faraó, que estão nos campos, nos cavalos, jumentos, camelos, bois, ovelhas. Mas o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel. Do Egito, nenhum animal dos israelitas morrerá. O Senhor estabeleceu um prazo. Amanhã o Senhor fará com o que prometeu nesta terra. No dia seguinte, Faraó fez com todos os rebanhos. Os rebanhos dos egípcios morreram. Nenhum rebanho de Israel morreu. O Faraó mandou verificar constatou que nenhum animal israelita havia morrido. Mesmo assim, seu coração continuou obstinado ou endurecido. Não deixou o povo ir. Disse mais o Senhor a Moisés e Arão: Tire um punhado de cinza de uma fornalha, e Moisés a espalhará no ar diante do faraó, e ela se tornará como um pó fino, e sobre toda a terra do Egito há feridas purulentas surgirão nos homens e nos animais em todo o Egito. Eles tiraram a cinza numa fornalha e se puseram diante do faraó. Moisés espalhou pelo ar as feridas purulentas, começaram a estourar nos homens e nos animais. Nem os magos podiam manter-se diante de Moisés, porque ficaram cobertos de ferida com os demais egípcios. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, e ele se recusou a atender a Moisés e Arão, conforme o Senhor tinha dito a Moisés. Disse o Senhor a Moisés: Levanta-te logo cedo e apresenta-se ao faraó e diga que, assim diz o Senhor, Deus de Hebreus: Deixe meu povo ir para que eu me preste culto. Caso contrário... Deixa eu dar uma pausa aqui, gente. O faraó recusou... Deixa eu só marcar isso aqui. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó e Faraó recusou-se a atender. Caso contrário, mandarei dessa vez todas as minhas pragas contra vocês, contra o seu conselheiro, contra o seu povo, para que vocês saibam que sou eu em toda a terra. Não há ninguém como eu, porque eu já poderia ter estendido a mão e ferido você ou seu povo como uma praga que teria eliminado você da terra. Mas eu o mantive de pé exatamente com este propósito: mostrar-lhe o meu poder e de fazer o meu nome seja proclamado em toda a terra. Contudo, você ainda insiste em colocar-se contra o meu povo e não deixa ir. Amanhã, a esta hora, enviarei o pior tempestade de granizo que já saiu sobre o Egito e sobre o dia das suas fundações até hoje. Agora mande o conselheiro seus rebanhos e tudo o que você tem nos campos, todos os homens e animais que estiverem no campo, que não tiverem sido abrigados, serão atingidos pelo granizo e morrerão. Os conselheiros de Faraó, que temia a palavra do Senhor, apressaram-se a recolher os abrigos, seus rebanhos, seus escravos, mas os que não se importavam com a palavra do Senhor deixaram seus escravos e os seus rebanhos no campo. Então o Senhor disse a Moisés: Estenda tuas mãos para o céu, e cairá granizo sobre toda a terra do Egito, sobre os homens, sobre os animais, sobre todas as vegetações do Egito. Quando Moisés estendeu a vara ao céu, o Senhor fez vir trovões e granizos, e raios e caíram sobre a terra, e o Senhor fez chover granizo sobre a terra do Egito. Caiu granizos, raios, cortava o céu em toda a sua direção. Nunca houve uma tempestade de granizo. Tornou-se uma nação. E em todo o Egito o granizo atingiu tudo que havia no campo, tanto os homens como os animais.
Destruiu toda a vegetação, além de quebrar todas as árvores. Somente na terra de Gozim, onde estavam os israelitas, não caiu o granizo. Então o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: Desta vez eu pequei. O seu Senhor é justo, e o meu povo é que somos culpados. Olha, Senhor, os trovões de Deus e os granizos já são demais. Eu deixarei ir. Não precisa mais ficar aqui. Moisés respondeu: Assim que eu estiver saindo da cidade, erguerei as mãos em oração ao Senhor, e os trovões cessarão e não cairá mais granizo, para que saímos que a terra pertence ao Senhor, mas bem sei que tu e teus conselheiros ainda não sabem que é tremer diante do Senhor Deus. O linho e a cevada foram destruídos, pois a cevada já havia amadurecido e o linho estava em flor. Todavia o trigo centeio nada sofreram, pois só amadureceram mais tarde. Assim Moisés deixou Faraó sair da cidade e ergueu as mãos ao Senhor. Os trovões e os granizos cessaram e a chuva parou. Quando Faraó viu e a chuva se organizou, os trovões havia cessado, pegou novamente e obstinou-se em seu coração e ele seus conselheiros. O coração de Faraó continuou endurecido e ele não deixou que os israelitas saíssem como o Senhor tinha dito por meio de Moisés. O Senhor disse a Moisés: Vá ao Faraó, pois tornei obstinado o coração dele. E de seus conselheiros, a fim de que realize esses meus prodígios entre eles, para que você possa contar aos seus filhos, netos, como zombei dos egípcios e como realizei meus milagres entre eles. Assim vocês saberão que eu sou o Senhor. Dirija-se, pois, Moisés, Arão e lhe disseram: Assim diz o Senhor Deus de Hebreus: Até quando você se recusará a humilhar-se perante mim? Deixe ir meu povo para que eu me preste culto. Se você não quiser deixar ir, farei vir gafanhotos sobre o seu território amanhã. E eles cobrirão sua face da terra e até não poder enxergar o solo. Devorarão o pouco que vocês ainda restou da tempestade de granizo e toda a árvore que estivera brotando. Os gafanhotos encherão seus palácios e as casas de todos os seus conselheiros e todo o seu egípcio, algo que os seus pais e os seus antepassados jamais viram, desde o dia em que fixaram nesta terra até hoje o dia. A seguir, Moisés virou as costas e saiu da presença de Faraó. Os conselheiros de Faraó disseram: Até quando este homem será uma ameaça para nós? Deixa os homens ir e prestar culto ao Senhor, o Deus dele. Não percebe que o Egito está arruinado? Então Moisés e Arão foram trazidos de volta à presença de Faraó e diz: Vão, preste culto ao seu Senhor, seu Deus, mas diga-lhe que ira. Moisés respondeu: Temos que levar todos os jovens e os velhos, nossos filhos, nossas filhas, nossas ovelhas, nossos bois, porque vamos celebrar uma festa ao Senhor. Disse a Faraó: Vocês vão mesmo precisar do Senhor quando eu deixar ir com as mulheres e as crianças? É claro que vocês estão com más intenções. De forma alguma. Só os homens podem ir, preste a culto ao Senhor, como vocês têm pedido. Mas Moisés e Arão foram expulsos da presença de Faraó. Mas o Senhor disse a Moisés: Estenda a mão sobre o Egito, para que os gafanhotos venham sobre a terra e devorem toda a vegetação, tudo que debaixo deixado pelo granizo. Moisés estendeu a vara sobre o Egito, e o Senhor fez soprar toda a terra um vento oriental durante toda aquela noite, as quais invadiram todo o Egito e disseram
e disseram em grande número sobre toda a sua extensão. Nunca antes houve tão gafanhotos, nem jamais haverá. Eles cobrirá toda a face da terra, de toda forma que eles escureceu. Devoraram tudo que o granizo tinha deixado, toda a vegetação, todos os frutos da árvore. Não restou nada verde nas árvores, nem nas plantações do campo, em toda a terra. O faraó mandou chamar Moisés a Arão e imediatamente disse: Pequei contra o Senhor, seu Deus, e contra vocês. Agora perdoe-me, ainda esta vez, o meu pecado, e ore ao Senhor, seu Deus, que leve essas pragas mortal para longe de mim. Moisés saiu da presença do faraó, orou ao Senhor, e o Senhor sopra muitos mais força. E o Senhor fez soprar com muito mais força o vento ocidental, e este envolveu os gafanhotos e o lançou no mar vermelho. Não restou um gafanhoto sequer a toda a extensão do Egito. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó e não deixou os israelitas sair. O Senhor disse a Moisés: Estenda a mão para o céu, e as trevas cobrirão o Egito, trevas mais que poderão ser apalpadas. Moisés estendeu a mão, e o céu por 3 dias houve densas trevas no Egito. Ninguém podia ver ninguém, mas nem sair do seu lugar durante 3 dias. Todavia, todos os israelitas tinham luz nos locais em que habitavam. Então o faraó mandou chamar Moisés e disse: Vão prestar culto ao seu senhor, deixe somente as ovelhas, os bois, as mulheres e as crianças, pode ir. Mas Moisés contestou: Tu mesmo nos dará os animais para nossos sacrifícios, holocausto, que oferecemos ao Senhor? Além disso, nosso rebanho também irão conosco. Nenhum casco de animal será deixado. Temos que escolher alguns deles para prestar culto ao Senhor, nosso Deus. Enquanto não chegar ao local, não saberemos quais animais quais os animais sacrificaremos. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, e ele recusou a deixá-los ir. Disse ao faraó Moisés: Saia da minha presença, trate de não aparecer nunca mais diante de mim. No dia em que eu vi a minha face, você morrerá. Respondeu Moisés: Será como disseste, nunca mais verei a tua face. É uma grande luta aqui, né, gente? Uma grande luta de Moisés, de Faraó com Deus, né? Mas Deus quis mostrar o poder dele, né? Com o povo tanto, né, eu vejo aqui, tanto com o povo de Faraó, quanto o povo dele mesmo. Que o Senhor era poderoso para fazer muito mais, né? Que Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.